Fala, senhoras e senhores. Episódio de hoje é sobre aprendendo a aprender. Eu vou dividir esse episódio em dois, porque muitas pessoas que são concurseiras me mandaram mensagens, muitos têm dúvidas, muitos gostariam de um conteúdo voltado exclusivamente para as pessoas que estão estudando para algum tipo de concurso, seja ele um vestibular, seja ele um concurso público, seja ele a validação de algum diploma ou uma prova de título. Independente de qual seja, eu vou contar um pouco da minha história pessoal. Eu sempre acreditei que o estudo era a ferramenta que a gente deveria usar para poder ascender, para poder crescer. Só que depois do vestibular, eu aprendi que a gente tem que estudar de forma correta. Muitas vezes a gente cai em diversas armadilhas do estudo e você dedica muito tempo, um esforço erroneamente dedicado ao estudo. E quando eu entrei na faculdade de medicina da UERJ, onde é bastante concorrido, tinha cota, né? Então metade das vagas já não tinha concorrência, era para o pessoal da cota. Então a outra metade era voltada para as pessoas que realmente estavam dispostas a tirar a maior nota possível. E aí eram 54 vagas do Brasil todo, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E quando eu entrei, eu vi que tinha alguns amigos que estudaram mais do que eu, passaram alguns anos estudando. Eu estudei apenas um ano, mas eu estudei muito. Estudei cerca de 8 horas todos os dias. E tinha amigos meus também que estudavam menos do que eu e tiraram notas similares à minha. E aí eu comecei a observar um padrão, até que eu decidi fazer um curso online gratuito no Udemy, que é como se fosse uma plataforma de cursos, que é um dos mais assistidos do Udemy, que é Learning to Learn, ou seja, é aprendendo a aprender. E nesse curso era ministrado por dois professores da Universidade de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde as professoras eram uma professora de psicologia, se não me engano, e eles eram bem didáticos. E eles colocavam vários conceitos que ensinavam a gente a estudar de forma correta, para que você soubesse como é que funciona o nosso cérebro. Lá eu aprendi diversas coisas, como, por exemplo, que não existe apenas um cérebro dentro da sua cabeça, existem 3 cérebros. Existe o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, responsável por instintos primários, instintos bem inerentes à nossa sobrevivência, respiração, batimento cardíaco, reprodução. Existe também o cérebro mamífero, que é o cérebro límbico. O cérebro límbico é responsável pelas emoções, pelos sentimentos, pela estabilidade emocional. O reptiliano tem uma origem dos répteis. Os répteis têm esse cérebro. O cérebro límbico é comum aos mamíferos. Os mamíferos do reino animal, eles também têm essa questão de sentimentos, eles têm emoções. E o que difere nós, seres humanos, do resto dos animais do reino animal é o cérebro neocortical. É o neocórtex. É o que faz a gente ter uma cabeça muito maior do que o resto dos animais. No neocórtex, que é responsável pela nossa capacidade de planejamento, nossa racionalidade, nossa criatividade, nosso senso espacial. Então, é o neocórtex que nos diferencia. E para que você possa aumentar a inteligência, você tem que entender que existem 3 cérebros, você tem que entender que você tem que fazer coisas que vão fortalecer, independentemente de cada cérebro, o reptiliano, tanto o límbico quanto o neocórtex. E a gente tem que entender que existem substâncias que o nosso cérebro produz para realmente continuar crescendo, continuar se desenvolvendo. O conceito antigo é de que nós nascemos com uma inteligência fixa e nós não conseguimos crescer, não conseguimos nos desenvolver. Se você nasce com QI, você não consegue alterar isso. Mas o conceito dos neurocientistas atuais é que o cérebro é um órgão plástico. O que quer dizer isso? A plasticidade cerebral é o conceito de que nosso cérebro se adapta como um músculo. Se você trabalhar o músculo, esse músculo fica mais forte. No cérebro é a mesma coisa. Quanto mais você trabalha, mais ele fica forte, mais ele fica inteligente, mais rápido fica a velocidade de raciocínio, melhor fica a sua memória. O cérebro é igual a treino. E isso é um conceito muito interessante que fez mudar
Todas as minhas crenças a respeito de eu sou inteligente, eu tenho dificuldade, eu sempre achei que eu tivesse dificuldade para aprender as coisas, sempre achei que eu tinha que estudar mais do que os meus colegas para passar numa prova. E hoje eu tenho certeza que a minha velocidade de memorização, minha velocidade de raciocínio é muito maior do que na época do colégio, na época do vestibular. Porque quanto mais eu estudo, eu tinha a ideia de que quanto mais a gente estuda, a gente vai ocupando espaço no cérebro para coisas importantes e vai atrapalhando, mas na verdade é o oposto. Quanto mais línguas você sabe, mais fácil é você aprender uma nova língua. Se você sabe apenas o português, é muito difícil você aprender o inglês. Agora, se você sabe italiano, é muito mais fácil você aprender francês, que é derivado do latim também. É muito mais fácil você aprender espanhol. E quanto mais língua você sabe, você vai traçando paralelos. E aí mais fácil é aprender uma nova língua. E isso também se aplica a um esporte, a uma atividade física. Se você tem equilíbrio, você consegue fazer yoga, você consegue fazer acrobacia e por aí vai, acro-yoga. Então, quanto mais seu cérebro se desenvolve, mais ele está preparado a novas experiências, a novos aprendizados. E quanto mais você exercita a memória, a língua, uma nova atividade, mais ele se fortalece, mais você fica inteligente. Nosso QI não é um número fixo. A gente consegue medir o QI pontualmente, mas se você for medir ao longo da sua vida e você não parar de estudar, eu tenho certeza que o meu QI hoje é maior do que na época do meu vestibular. Muito porque o cérebro produz um fator que é o BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. O que é esse fator? É um peptídeo derivado de proteínas que o próprio cérebro produz para estimular o crescimento e as conexões sinápticas entre os nervos. Para você ter uma ideia, nosso cérebro tem cerca de 2% do nosso peso no corporal. Então, se você pesa 84 quilos, você tem cerca de 1,6 quilos no seu peso de cérebro. Só que, engraçado, mas o cérebro consome cerca de 20 a 25% do seu aporte de glicose, do que você come, 1/4 vai para o cérebro de glicose, do que o seu corpo produz de glicose, ou que você come, 1/4 vai para o cérebro, e 20 a 25% do seu aporte de oxigênio. Então, tanto que você respira aí, entenda que cerca de 1/4 do oxigênio que você respira vai direto para o cérebro, de tão importante que é. E o cérebro tem uma particularidade, que ele não consegue armazenar nutrientes. Então você tem que ter um aporte contínuo de glicose e oxigênio e outras vitaminas também, como a gente já falou sobre os suplementos. Por quê? Isso é muito importante porque se o fluxo sanguíneo, que é muito importante, for deficiente, se o seu sangue está muito viscoso, se existe uma lesão, você consome excitotoxinas. Por exemplo, o molho shoyu, o glutamato monossódio, que é uma excitotoxina, ela inflama a barreira hematoencefálica, a barreira entre o sangue e o cérebro. Isso prejudica a entrada de diversos nutrientes importantes e acaba excitando demais, deixa você excessivamente agitado. Então, por isso que o cérebro produz o BDNF dele mesmo, não depende de ninguém. E existem algumas coisas que podem aumentar a produção do BDNF. Uma delas é o jejum. Você fazendo mais de 12 horas, os estudos mostram que você acaba estimulando a produção do BDNF, assim como do GH também. Outra coisa é o exercício físico. Existe um estudo feito no sul da Califórnia, que ele observou, não me engano foi em Mississippi, nos Estados Unidos, e observaram que meninos no colégio, no período colegial, tinham um desempenho maior que quando eram... nos Estados Unidos eles têm uma divisão bem definida de quem é do time de esportes ou quem não pratica esporte. Meninos que estavam em alguma equipe de esporte, seja ele futebol americano, basquete, beisebol, tinham um desempenho 2 vezes melhor do que meninos que não se preocupavam com o esporte. Por quê? O esporte, desde o início, quanto mais cedo você começar, mais você vai estimular o BDNF e mais você vai estimular as conexões. E as conexões são muito mais importantes do que a própria quantidade de neurônios. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 10 bilhões de neurônios. 10 bilhões de neurônios. E a gente perde, mais ou menos por dia, cerca de 80 mil neurônios. A gente tem cerca de 10 bilhões de neurônios e perdemos ao longo do dia cerca de 80 mil neurônios. Isso é muito? Depende. Se você, ao final da sua vida, perder nessa média de 80 mil neurônios por dia, você vai ter um pouco
um pouco mais de 2% a menos de quantidade de neurônios totais. Então isso é muito pouco aos 70 anos e é praticamente irrisório dentro do que é o mais importante, que não é a quantidade de neurônios. O mais importante aqui é as conexões. Pensa no seguinte exemplo. A gente tem 10 bilhões de neurônios e cerca de 100 trilhões de conexões nervosas. Então, as conexões nervosas são um emaranhado de conexões entre os diversos neurônios e são as conexões que vão aumentar ou diminuir à medida que você utiliza e à medida que você faz atividades que desempenham um papel propulsor da sua plasticidade cerebral. Então eu vou repetir. Se você faz atividades como exercício, atividades mentais, tipo jogando xadrez, que é um esporte muito importante para o cérebro, ou você faz jejum, você trabalha uma língua nova, você está sempre aprendendo algo, você nunca está parado, isso é fundamental para você estimular novas conexões nervosas. Então existe uma grande diferença para quem está estudando para algum concurso, alguma prova importante, no estudo verdadeiro, no estudo real, estudo para valer, para o pseudo-estudo, que eu considero pseudo-estudo depois que eu fiz esse curso lá da Universidade do Sul da Califórnia de San Diego. O pseudo-estudo é o quê? É um estudo em que você deixa o celular do lado da sua escrivaninha, do seu lado, você fica com as mensagens do WhatsApp ativadas, você fica checando de tanto tempo as mensagens do Instagram, quem curtiu a sua foto ou não. Você não tem um tempo dedicado a isso e um tempo profundo dedicado ao estudo em completo isolamento. Então, se você pensa em estudar para valer, você tem que separar fatias de tempo para estudar. Eu gosto de estudar e eu recomendo para todo mundo, o melhor horário para você estudar é pela manhã. Pela manhã, por quê? Existem alguns motivos pelos quais manhã é o melhor horário. Primeiro, o seu cérebro está fresco. Quanto mais atividades mentais você faz ao longo do dia, menor é a sua capacidade de memorizar. Então, o Albert Einstein, ele é muito famoso pelo motivo de que ele dedicava pouca energia mental, pouca memorização em fatos que, segundo ele, eram pouco importantes. Por exemplo, decorar o telefone de casa, saber o CEP de casa, essas coisas ele não sabia. Ele deixava para a esposa dele falar, porque ele se importava e se preocupava com decisões importantes, com coisas importantes, que segundo ele eram importantes, que é a física quântica, enfim. E o Mark Zuckerberg, o outro criador do Facebook, bilionário, ele toma poucas decisões não importantes ao longo do dia, e isso é sabido também. Ele usa a mesma roupa, aquela roupa cinza, aquela camisa cinza, calça jeans, tênis, e não toma pequenas decisões pouco importantes ao longo do dia. Deixa para tomar decisões importantes quando ele estiver no Facebook tomando decisões realmente para a empresa dele. Então, e quanto mais você passa o dia tomando pequenas decisões, seja responder alguém agora ou responder alguém depois, pedir para o rapaz pegar o lixo, tirar o lixo, são pequenas decisões que parecem inofensivas, mas vão diminuindo a sua capacidade de se concentrar. Então o melhor momento é de manhã. Eu gosto de tirar pelo menos uma fatia de tempo ao acordar para estudar. A importância da manhã é que você fica mais isolado. Ao longo do dia, as pessoas acordam e as pessoas vão mandar mensagem para você, elas vão te mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp, e você tem mais estímulos externos. De manhã, quanto mais pela manhã, melhor. Menos estímulo, mais isolado você está. Se você pudesse se refugiar em algum quarto isolado que não tenha nenhuma distração, melhor ainda. Outra dica importante é você separar, nesse estudo para valer, é você não separar 2, 3 horas consecutivas, seguidas. Você separar fatias de tempo. Eu uso um aplicativo chamado Pomodoro. Deixa eu só ver aqui o nome do aplicativo. Existem vários, tá? O que eu uso é o Be Focused, mas ele usa o conceito do Pomodoro. O que é o Pomodoro? É aquele tomatinho que a dona de casa, na década de 60, 70, usava, que é o timerzinho. Ela girava o tomatinho para rodar durante 30 minutos, e quando ele terminava os 30 minutos e ele apitava, é a hora de tirar a comida do fogo. Esse conceito de Pomodoro é usado por diversos aplicativos de estudo em que você consegue
setar, customizar o tempo em que esse timer rola. Eu coloco 50 minutos. Você não pode passar de 1 hora. Passou de 1 hora, a sua capacidade de raciocínio reduz. Mesmo que eu sei que você consegue estudar 2, 3, 4 horas seguidas, eu prefiro, e é recomendado pelo esse estudo lá dessa aula Learn How to Learn, que você estude por pelo menos 50 minutos, 30 a 1 hora, eu prefiro 50 minutos, e aí a cada 50 minutos você dá um intervalo de pelo menos 5 minutos, de 5 a 10 minutos, para você descansar a cabeça. Aí você pode mexer no Instagram, beber uma água, distrair o corpo e até, melhor ainda, movimentar o corpo. Fazer uma flexão, 3 flexões, abdominal, qualquer coisa que vai movimentar o corpo. E por que é importante você fazer alguma atividade física leve, mas algum movimento entre um pomodoro e outro? Existe uma substância no nosso cérebro que eu quero que você entenda, que é a substância reticular ativadora ascendente, SRAA. Essa substância é como se fosse um alternador do nosso cérebro. Ela transforma a energia física em energia mental. Deixa eu explicar melhor. Quando o soldado está de plantão, o que ele faz para ele não dormir? Para ele não desligar o cérebro? O superior dele fala assim, você vai ficar de plantão e eu quero que você fique andando de lá para cá. Quando uma pessoa do exército, das forças armadas, está andando de lá para cá, ela está com sono. Mas o movimento de andar, de levar um pé atrás do outro, faz com que ative essa substância reticular ativadora ascendente, e essa energia gerada, o nosso corpo, ele gera mais energia do que é necessário para movimentar as pernas naquele movimento específico do soldado. Quando você gera mais energia, você acaba sobrando energia. E essa energia que sobra nesse movimento de andar vai para o seu cérebro continuar acordado. É impossível você dormir andando. No reino animal até existe alguns pássaros que dormem e desligam um lado do cérebro, mas o ser humano é impossível, justamente por causa dessa substância reticular ativadora ascendente. Quando você está dirigindo, eu fazia muito quando eu morava em São Paulo e voltava dirigindo para o Rio no final de semana, estava com sono, você para no supermercado, numa banquinha no restaurante na beira da estrada, compra um chiclete. Quando você está masticando o chiclete, ou você está fazendo um movimento com a sua mandíbula, com o seu masseter. Quando você faz esse movimento, o seu corpo produz mais energia do que o necessário para mastigar o chiclete. E essa energia que sobra é utilizada para manter o seu cérebro alerta, manter o seu cérebro acordado. Por isso que é muito importante você fazer algum tipo de movimento entre um pomodoro e outro. Ou seja, entre essa fatia de tempo de 50 minutos e outra. Então, resumindo em relação a esse estudo para valer, estudo de manhã, separem pelo menos 2 pomodoros de 50 minutos. Eu gosto de 3 para estudar um conteúdo. E não passe de 1 hora. Então, estude em fatias de tempo, pelo menos 2 ou 3 fatias de tempo. Fique isolado nesse período que você está estudando, que você está com o pomodoro funcionando, você não responde mensagem. Se alguém chamar você para ir tirar o lixo, você fala, eu peço para esperar, que agora não posso, eu estou nesse momento de profunda e total concentração, e eu busco sempre pela manhã, que é o melhor horário. Logicamente, alguns dias é impossível, é melhor você estudar no outro horário mais tarde, porque você perdeu o horário, você dormiu tarde, mas idealmente esse é o melhor momento caso você seja um concurseiro. Outra dica que a gente não pode deixar de falar é em relação à procrastinação. Por que isso é tão importante? Procrastinação, ela convive, é um conceito-chave que, se você não aprender a lidar com esse hábito ruim, você nunca vai conseguir fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Existem estudos que mostram que quando a gente coloca na ressonância magnética funcional, e você sabe as regiões pela ressonância cerebral que são conectadas à dor, quando coloca algumas pessoas que são fóbicas, têm fobias de matemática, e você coloca essas pessoas para estudar matemática, essas regiões, quando elas entram no aparelho de ressonância e falam para ela, você vai ter que estudar daqui a pouco matemática, essas regiões conectadas à dor, elas se acendem, como se ela estivesse levando uma queimadura na perna. Uma dor realmente é uma dor física que a pessoa sente. E se você não entender isso,
você nunca vai saber atravessar esse mau hábito e superar esse mau hábito que convive com todo mundo, que é a procrastinação. Primeiro, um detalhe importante as duas principais causas de procrastinação são a fadiga e a fome. Então, número 1, para evitar a procrastinação, você tem que primeiro matar duas principais causas. Primeiro é a fadiga. Então, tenha uma boa noite de sono, tenha um sono profundo. Se possível, arrume uma forma de monitorar o seu sono REM principalmente. Escureça o quarto frio entre 18 e 21 graus Celsius. Use lavanda antes de dormir. Faça algum tipo de meditação, algum relaxamento, alongamento. Durma bem, número 1. Número 2, fome. Evite carboidratos refinados, evita doces, porque toda hora se você comer carboidrato refinado, você acaba atrapalhando o funcionamento correto do seu cérebro. Seu cérebro tem 60% de gordura, então você tem que comer muitas gorduras boas, de qualidade. O que são gorduras boas de qualidade? A gordura saturada do óleo de coco, o azeite extra virgem de qualidade, a banha do porco, uma gordura da carne vermelha, um fígado, preferencialmente um fígado de um boi que come grama, um boi que come pasto, gorduras de origem saturada, manteiga também. Isso ajuda muito, além de castanha do Pará, amêndoas. Isso vai te dar um bom suporte para o seu cérebro, principalmente TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média também, é muito importante. Um bom suporte para o seu cérebro ter uma boa qualidade e não se sentir fadigado. A outra dica em relação à procrastinação é que as pessoas geralmente acham que, eu vou estudar aqui matemática, já organiza, você faz tudo o que tem que fazer para começar a estudar. Aí você organiza a escrivaninha, agora eu só vou entrar 1 minutinho no WhatsApp para ver uma coisinha aqui, ou 1 minutinho no Facebook, ou 1 minutinho no YouTube. Nunca é 1 minutinho. Esquece essa besteira. Nunca é. Então, não fique criando recompensas para uma coisa que não é um trabalho. Então, só gere recompensas, só entre no WhatsApp, só entre no Instagram depois que você ganhou a recompensa, e você vai entrar no WhatsApp e no Instagram como recompensa por um trabalho realizado, que o trabalho realizado é estudar. Essa é o fato mais importante. E o outro fato é que você lembra da questão da ressonância magnética da região da dor do cérebro. É uma dor, a antecipação de um ato que você não gosta. Por exemplo, estudar matemática. Então entenda isso. Só que o interessante é que quando esses estudantes que estavam fazendo ressonância magnética e sentiam e acendia como se fosse uma árvore de Natal as regiões do cérebro relacionadas à dor na antecipação de estudos de matemática, quando eles efetivamente começavam a estudar matemática, isso apagava, isso sumia. Então entenda isso a seu favor. Saiba que a dor vem na antecipação, mas uma vez que você começa a estudar, a dor vai embora. Então, evite ao máximo ficar enrolando, ficar arrumando escrivaninha. Comece a estudar. Depois que você passar aí de 30, 40, 50 minutos, o Pomodoro, o período necessário para você voltar a fazer as coisas, use o período de descanso do Pomodoro como uma recompensa. Aí você entra no WhatsApp, aí você entra no Instagram, você fala bobagem no seu WhatsApp do grupo lá, não tem problema nenhum. Outro detalhe importante que eu errei muito durante a minha vida, eu acho que seria importante vocês saberem, é a ilusão da fluência. O que é a ilusão da fluência? Muitas vezes você estuda através de uma bibliografia. Vamos supor que você fez as suas próprias anotações ou utiliza um resumo de um livro. E você está estudando por essa bibliografia. Você lê esse resumo naquela matéria. Aí você, na mesma semana que você está lendo essa matéria, você faz exercícios naquele tema. Só que a prova envolve diversas matérias. E você fica nessa semana só estudando aquela mesma bibliografia e fazendo exercício daquele mesmo tema. No final da semana, na quinta, na sexta, no sábado, que você vai estudar novamente, você está voando. Você sabe tudo, sabe responder tudo, você sabe onde está cada trecho daquela matéria. Você tem uma falsa fluência daquele conteúdo. Isso é uma coisa que eu considero o inimigo número 1 no caso de quem está estudando. Não caia nessa armadilha de ter uma fluência ilusória daquele estudo. Não fique revendo e fazendo exercício físico daquilo que você acabou de estudar o tempo todo em blocos. Faça a variação. O grande lance do estudo é você não ter o estudo fluente, mas um estudo desfluente. Existe até uma palavra norte-americana que eles falam sobre isso. Você tem que buscar a desfluência. O que é desfluência? Você estudou uma coisa, fez alguns exercícios só para confirmar que você aprendeu,
Faça exercícios abertos de outra coisa. Você realmente, naquele exercício de outros temas, todos os temas, você vai ter dificuldade. Isso é bom, porque você vai exercitar essa desfluência. Você vai ter que pausar, voltar. Nossa, mas eu não lembro. Aí você pega outra matéria, relê. Aí você faz outro exercício de outro tema, cai outra coisa. Você tem que rever outra coisa. Essa tentativa de fazer exercício e tentar lembrar um outro tema que você não estudou agora, estudou faz tempo, vai exercitar a sua capacidade de relembrar. E essa confusão, esse esquecimento é o grande objetivo do estudo. Eu não quero, e isso é um grande tabu, você não quer estar estudando com fluência e ler uma página atrás da outra, sabe tudo, vai tocando. Não. Você quer estudar com desfluência. Você quer estudar esquecendo as coisas e relembrando, não sabendo onde está determinados temas. Isso é uma coisa muito importante, eu aprendi com Tony Robbins. Ele fala que quando você está confuso, você está aqui assistindo essa minha palestra e que gerou uma confusão na sua cabeça, você tem que comemorar isso. Isso é muito bom. A confusão significa que você tinha um conceito antigo e está começando a recapitular e entender que esse conceito estava errado. Isso gera confusão. E a confusão deve ser comemorada, não evitada. Você tem que se debruçar em cima do desafio, se debruçar em cima de questões que você talvez não se lembre. Essa confusão, esse esquecimento é importante. Pause, volte para aquele conteúdo, relembre aquela questão. O estudo deve ser desfluente e não fluente. Existe até um conceito que alguns pesquisadores falam que a capacidade efetiva do seu estudo depende de 2 fatores: o tempo dedicado a esse seu estudo e a intensidade. Então não basta você ficar 3 horas estudando com o celular do lado, checando o Instagram. Isso é um tempo muito grande, 3, 4, 5, 6, dependendo do seu concurso, mas a intensidade é baixa. E não adianta também ser muito intenso por 5 minutos e depois não estudar. 5 minutos por dia é muito pouco. Então você tem que ter um tempo razoável e uma intensidade. E é tempo vezes intensidade. Isso, a equação é efetividade do estudo é tempo vezes intensidade. Ou seja, o tempo tem que ser razoável e a intensidade tem que ser razoável. E isso, entre parênteses, vezes a qualidade. E a qualidade do estudo tem uma relação direta com essa desfluência, com essa capacidade de você tem que fechar o livro, acabou de estudar um tema, fecha o livro, tenta relembrar os 5 tópicos lá daquele tópico que você acabou de aprender. Quais são as 5 variáveis que você acabou de aprender? Você leu as 5 variáveis, releu. Se você não fechar o livro e tentar de cabeça relembrar da sua cabeça, você nunca vai criar conexões sinápticas daquele tema. Então é importante, são regras de ouro das pessoas que são as primeiras colocadas do vestibular. O Laí Ribeiro ele tem um livro que ele ensina pessoas a passar no vestibular. Ele juntou os primeiros colocados do vestibular de medicina, isso alguns anos atrás ele fez isso, e compilou quais são os fatos em comum que essas adolescentes tinham, que eles conseguiam passar no vestibular. E uma das coisas é que eles procuravam sempre, depois de estudar um conteúdo, primeiro fechar o livro e tentar relembrar aquele capítulo, relembrar aquele tema, aquela página que ele acabou de estudar. Se você esqueceu, volta lá, lê de novo, vai de novo. Quando você faz isso, tenta relembrar. Esqueceu, volta. Você sedimenta, você fortalece as conexões sinápticas. A outra coisa bem comum que essas pessoas tinham é que sempre antes do seu estudo, você vai estudar um tema novo na segunda-feira. Ok, estudou tudo que você tinha que estudar. No final do dia, você passa e relembra tudo aquilo que você estudou ao longo do dia. Tenta relembrar de cabeça ou tenta rever rapidamente. Na terça-feira, e você separa por semanas. Na terça-feira, você começa, antes de estudar, você revê o que você estudou na segunda-feira. E no final da terça-feira, você revê o que você estudou na segunda novamente e na terça. Na quarta-feira, você revê o que você estudou na segunda e na terça. E no final do dia da quarta-feira, você revê o que você estudou na segunda, na terça e na quarta. E assim por diante até a sexta-feira. Então, na sexta-feira, antes de começar a estudar, você vai rever o que você viu na segunda, terça, quarta e quinta. E ao final da sexta-feira, você vai rever o que você estudou na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Ou seja, na sexta-feira você já reviu segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, pelo menos ali 5 vezes. Segunda-feira, pelo menos umas 5 vezes. Então, o ato de tentar rever, não apenas passando, en passant, mas também de cabeça, fechando o livro, é um ato que é muito comum em pessoas que são as primeiras colocadas. E outra coisa muito interessante é quiz.
Questione-se. Pegue questões de outras referências, vai na Wikipédia, lê uma outra referência e tente se lembrar, não, mas quais são as 3 principais causas de... quais são os 3 principais câncer encefálicos? Neuroglioblastoma, o glioma multiforme. Tente-se fazer o quiz, ou pegue quiz da internet, do Google, perguntas mais comuns e fique se fazendo perguntas. Quando você faz uma pergunta, você estimula as novas sinapses nervosas. Outro detalhe, então, aqui, além de você fazer perguntas e tente ficar relembrando, fechando o livro e relembrando a sua cabeça, e depois volta ali para tentar ver o que você esqueceu, é variar a prática. Isso é uma coisa muito interessante, que são estudos feitos nos Estados Unidos. Eles pegaram almofadas e botaram alguns adolescentes para jogar almofadas em 2 grupos. Um grupo, eles separaram, um adolescente jogava almofadas a 2 metros de distância e 4 metros de distância. Então joga a 2 metros de distância, beleza, acertou. A 4 metros de distância, beleza, acertou. Ele ficava fazendo isso umas 50 tentativas. E o outro grupo de adolescentes jogava almofada a 3 metros de distância, o meio termo, só 3 metros de distância. E esses 2 grupos, um grupo treinou jogar almofada a 2 metros de distância e a 4 metros de distância, e o outro grupo treinou apenas a 3 metros de distância. Ao final dessas 50 tentativas de treino, o teste foi o seguinte, a prova foi o seguinte: agora, depois de todas essas tentativas, esses 2 grupos, vamos jogar almofada a 3 metros de distância. O pensamento racional imagina que o grupo que jogou a 3 metros de distância iria acertar mais a distância certinho. Mas isso não ocorreu. Na verdade, foi muito superior o grupo que jogou a 2 metros de distância e intervalou com 4 metros de distância. Por quê? Porque eles variaram a prática, eles variaram a distância. Isso faz com que você tenha uma maior precisão ao final da prova. Por isso que é importante você não ficar estudando apenas um tema, depois parou essa semana, matou esse tema, estudar outra semana outro tema. É bom você variar as questões. Isso estimula a variabilidade, que é um estudo que é a variabilidade do estudo. Você não pode estudar a mesma coisa sempre, depois você vai criar uma falsa impressão de que você está sabendo muito. Você jogar almofada a 3 metros, você não trabalha tanto as suas conexões sinápticas dos 2 metros e 4 metros. Você não sabe quanto é muito e quanto é pouco. Você acaba errando. Então é melhor você variar essa distância. O mesmo conceito foi feito com jogadores de beisebol. Eles jogavam a curveball, que é aquela bola que cai rapidamente, seguidamente, ou seja, curveball. O jogador tentava rebater aquela bola de beisebol. E um outro grupo jogava variando. Curveball, aí jogava outros tipos de bola. A bola que fazia o efeito para a direita, o efeito para a esquerda, a bola que ia flutuando. E curveball. Variando, curveball. Variava a bola, curveball. E no final, na prova mesmo, que era só curveball, imagina só, o grupo que jogou, rebateu a bola, em que o jogador variava a forma de jogar a bola, teve um desempenho muito superior ao grupo que só recebeu curveball seguidamente. É interessante, porque o seu estudo tem que ser variado. Isso é um erro que eu cometi, e eu espero que você que está estudando aqui, tem muitas matérias para você estudar, não caia nessa armadilha. Outra dica final é sempre quando você estudar alguma coisa, e isso é uma coisa muito importante, é você tentar ensinar para alguém. Idealmente, como o Charles Darwin, por exemplo, quando ele criou a teoria da evolução, em que os animais lá da teoria que ele viajou na ilha de Galápagos, ele foi tentar escrever o livro dele, ele parava naquela teoria e sempre tentou explicar como se fosse para uma criança de 5 anos. A teoria da evolução, se ele conseguisse explicar para uma criança de 5 anos imaginária, ele conseguiria explicar para o mundo inteiro. Então você tem que parar, simplificar o seu conhecimento e explicar nas suas próprias palavras, ensinar alguém o que você acabou de aprender. Eu lembro que é muito importante, não só pelo fato de que você vai ensinar alguém, você está sedimentando o conhecimento de uma outra forma. Muitas vezes os professores fazem isso. Você nunca termina o conhecimento por completo quando você começa a ensinar. Aquele ciclo do aprendizado só termina quando você ensina. Então é isso muitas vezes que muitos educadores fazem quando eles estudam, e aí eles vão passar o conhecimento para os alunos. Só depois que passam, não apenas pela resposta dos alunos e as perguntas, mas só pelo fato de você estar passando aquele conhecimento,
você realmente sedimenta e você tem uma capacidade muito maior de memorizar aquela dica. Então você pode explicar para o seu primo, para sua esposa, para o seu esposo, ou apenas escolher uma pessoa imaginária, ou fazer um vídeo no YouTube explicando aquilo que você acabou de aprender. Só de você fazer um vídeo, e não precisa publicar no YouTube, só faz um vídeo explicando aquilo que você acabou de aprender, ou uma gravação, isso já vai ajudar muito você a sedimentar aquele conhecimento. Então, obviamente, é importante você não estar fadigado, coma de forma correta, gorduras de qualidade, evite carboidratos refinados, açúcares, refrigerantes, evite álcool, movimente-se porque você produz o BDNF e durma com qualidade. Dormir é muito importante para o nosso cérebro, você tem que estar bem descansado. Fadiga e fome são as duas principais causas de procrastinação. E no próximo episódio eu vou falar um pouquinho mais sobre a alimentação e sobre a suplementação. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou enviar aqui, que a minha noiva pediu para mandar para todo mundo que fez a avaliação lá no iTunes, que escreveu uma avaliação. Por favor, quando for colocar a avaliação, já coloca na própria avaliação o @ e o seu nome no Instagram, para a gente já entrar em contato com vocês e já enviar a camisa. Tá certo? Ficamos por aqui, um abraço, tchau!